Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo enxergar a tela, a primeira tela? Boa tarde, sim, Fábio. Boa tarde, estamos sim, professor. Tá ótimo, então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre métodos de seleção. Esse tema, ele foi bem abordado naquele material que eu enviei para vocês, no grupo do WhatsApp, que é um trabalho de Reis e Lush, da década de 40. É um trabalho bastante ilustrativo a respeito da eficiência desses três métodos e também da descrição desses métodos de seleção. Os temas que eu mais gosto de trabalhar, ou de preparar uma aula, ou de avaliar um concurso, é métodos de seleção e sistemas de acasalamento. Eu acho que são dois temas bastante clássicos do melhoramento animal, relativamente simples, que permitem a gente exercitar alguns conceitos bem importantes, mas que às vezes leva as pessoas a um certo tipo de confusão. E eu vou tentar explicar para vocês, antes da gente entrar nos métodos propriamente ditos, que tipo de confusão pode existir quando a gente trata de métodos de seleção. No trabalho na literatura mais clássica, quando a gente fala de métodos de seleção, nós falamos basicamente de três métodos, que é a seleção em tandem, índice de seleção ou pontuação total, são sinônimos, e níveis independentes de eliminação. Então, são basicamente esses três os métodos de seleção. O desenvolvimento desses métodos e as formas utilizadas para calcular a resposta direta e a resposta indireta à seleção, quando ela é feita por um desses três métodos, geralmente leva em consideração que a seleção dos animais é feita com base em fenótipos, tá? Importante a gente registrar isso, porque se vocês prestarem atenção naquele trabalho que eu mandei, ele é de 1943. Então, numa época em que ainda não se falava em valor genético predito. Então, o que se tinha disponível para fazer seleção eram os fenótipos dos candidatos à seleção. E nesse caso, acho que alguém entrou aqui. E nesse caso da seleção baseada no fenótipo, toda a teoria descrita naquele material que eu mandei para vocês se aplica. O que acontece hoje é que a seleção baseada no fenótipo não é uma coisa tão comum. Na maior parte dos programas de melhoramento, independente da espécie que se trabalha, a gente já tem à disposição os valores genéticos preditos para aquelas características que são de interesse. Então, a gente continua discutindo o termo métodos de seleção, que originalmente era realizada com base nos fenótipos, mas com uma certa adaptação para a utilização dos valores genéticos ao invés da utilização dos fenótipos, tá? Então, da maneira que nós vamos tratar hoje, a gente vai falar de métodos de seleção, basicamente, tandem, índice de seleção e níveis independentes de eliminação, executado com os fenótipos, tá? Mas, na atualidade,
ao invés da gente usar os fenótipos para fazer a classificação e seleção dos animais, a gente se baseia nos valores genéticos preditos para aquelas características que são economicamente importantes. Então, é extremamente importante vocês entenderem e que esteja muito claro para vocês que o termo métodos de seleção e os conceitos por trás disso foram desenvolvidos com base na seleção de fenótipos, certo? Mas hoje, o que a gente usa na prática é basicamente o valor genético. E aí, o que acontece nisso? No material, o professor Paulo Sávio tem um livro editado em 2005. Eu gosto bastante desse livro, é um livro de capa cinza, e ele inclui como métodos de seleção a seleção baseada no BLUP, tá? Ou seja, a seleção baseada no valor genético. Particularmente, eu acho que eu não consideraria esse método de seleção baseado no BLUP como um método de seleção comparável com esses 3 métodos que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, se eu precisasse dar uma aula de concurso sobre métodos de seleção, eu falaria basicamente de tandem, níveis independentes e índice de seleção. Então, fique claro para vocês que em alguma literatura mais atualizada, vocês podem encontrar o BLUP como um método de seleção, mas, na minha opinião, eu não incluiria o BLUP ou o valor genético como um método de seleção. Para mim, é simplesmente uma metodologia de predição dos valores genéticos, e o que nós podemos fazer é a seleção baseada em valores genéticos, tá? E aí a forma que nós vamos combinar os valores genéticos fica dentro desse tema de métodos de seleção. Então, vamos lá. Então, basicamente, nós vamos discutir 3 métodos. A seleção em tandem, que consiste na seleção de uma única característica por vez, até que a gente alcance o nível desejável para essa característica. Então, a gente para de selecionar por ela e começa a selecionar por outra. O método de pontuação total, ou índice de seleção, também é um método importante quando nós queremos selecionar para mais de uma característica ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente gera uma equação com ponderadores para os valores fenotípicos de cada característica, de modo que os fenótipos de várias características sejam combinados em um único indicador, e esse indicador, sim, é usado para fazer a classificação e seleção dos animais. E níveis independentes de eliminação, que também é um método de seleção aplicado a mais de uma característica simultaneamente, mas o que a gente faz para aplicar o método de níveis independentes é definir valores mínimos para cada uma das características, e nós, então, selecionamos apenas os animais que estão acima desse nível mínimo pré-determinado. Então, a gente vai discutir vantagens e desvantagens desses 3 métodos, e lembrando que eles são sempre baseados no fenótipo. Quando a gente estuda os métodos de seleção, talvez pode gerar a impressão de que esses métodos deveriam ser aplicados isoladamente, tá? E, na verdade, o que acontece é uma combinação desses métodos de seleção, e que
dentro de cada programa de melhoramento, a seleção é feita em fases. Então, em um primeiro momento, é bem provável que alguma característica seja a principal, o fenótipo para uma característica, seja o principal critério de seleção, usado quase que de maneira isolada para pré-selecionar os indivíduos. Então, você já descarta aqueles que são muito ruins para uma determinada característica e só vão ter chance de ter o fenótipo medido para uma segunda, terceira ou quarta característica aqueles animais que passaram por essa pré-seleção. Tá? Então, e aí depois, no segundo momento, algum tipo de índice de seleção ou nível independente de pode entrar em jogo e pode ser usado para selecionar os animais. Então, o que acontece no método Intang? Nós elegemos uma característica, tá? E essa característica é usada como critério de seleção até que a gente alcance uma determinada mudança na média dessa característica. Num segundo, e aí o que acontece? Enquanto a gente está fazendo seleção para modificar o valor da característica 1, todas aquelas outras características que estão correlacionadas com ela também mudam, também variam, tá? E podem variar no sentido favorável ou no sentido favorável, dependendo da correlação genética entre essas duas características. Então, a gente precisa calcular tanto a resposta direta, ou seja, a resposta naquela característica que está sendo alvo da seleção, e também a resposta indireta naquelas características que são medidas, mas que ainda não são consideradas no processo. A gente vai falar de resposta à seleção com mais detalhes nas próximas aulas, mas só para a gente ter um elemento, né, para visualizar o tamanho da mudança, vamos imaginar que o ganho genético em uma geração na característica X é função da intensidade de seleção daquela característica, da sua herdabilidade e do seu desvio padrão fenotípico. Então, aqui é apenas um exemplo numérico para a gente quantificar a mudança genética na característica 1 em uma geração de seleção. E como que a gente mede a mudança na outra característica? A mudança na outra característica pode ser obtida regredindo a mudança genética na característica que é o critério de seleção, tá? Em função do coeficiente de regressão. Então, olha só, X é a nossa característica sob seleção direta. É aquela característica que a gente mede no animal, usa para classificar os candidatos e para a qual a gente mede a resposta direta. O que nós queremos saber também é o que acontece com a característica Y, dado que nós estamos fazendo a seleção na característica X. Isso é dado pelo coeficiente de regressão de Y em função de X. Esse coeficiente de regressão, que pode ter uma interpretação muito parecida com aquela interpretação do coeficiente de regressão nas análises tradicionais de regressão. Um minutinho só, pessoal.
Então, esse coeficiente de regressão B, ele tem uma interpretação semelhante à interpretação do coeficiente de regressão de uma análise de regressão tradicional, e ele mostra o quanto vai haver de mudança na nossa variável y para cada unidade de mudança na variável x. Então, o que acontece? Se eu aplico a seleção em x e obtenho um ganho genético para x, e eu quero saber o quanto vai haver de mudança em y, basta regredir, multiplicar essa mudança em x pelo coeficiente de regressão. E como que eu calculo esse coeficiente de regressão? Esse coeficiente de regressão, ele é a covariância genética entre as variáveis x e y, dividido pela variância genética da variável x, tá certo? Então, isso aqui, ó, o valor de b, ele pode ser obtido dessa forma. Isso aqui nada mais é do que a equação, uma equação para estimar o coeficiente de regressão b, tá certo? E aqui, um minutinho só, pessoal, por favor. Então, olhem só, pessoal. Isso aqui nada mais é, tá, do que a fórmula para se calcular o coeficiente de regressão. E nós falamos de covariâncias genéticas e variâncias genéticas porque a mudança em y, ela vai depender da correlação genética de y com x. Então, o que a gente faz? O que está sendo feito aqui? Apenas algumas operações algébricas, tá? Então, eu substituí o valor da probabilidade de x por esse termo aqui, que é a mesma coisa. Eu acrescentei esse outro elemento aqui, que ele sozinho, ele é 1. Aqui eu copiei aquela última linha da página anterior. Olha só. Deixa eu ver o que está sendo feito aqui. Tá, simplifiquei esse termo aqui, tá certo? E esse aqui, dividi pelo desvio padrão genético de x, então por isso que saiu o elemento quadrado daqui, tá certo? Esse desvio padrão fenotípico de x, deixa eu ver, tá, foi dividido por esse termo aqui, tá certo? Então, dividi esse termo e esse pelo desvio padrão fenotípico de x, teve 1 aqui no resultado, e aqui embaixo, ao invés de ser a variância fenotípica de x, ficou só o desvio padrão fenotípico de x. Depois, vamos ver onde, peguei um desses valores aqui, ó. O que é sigma 2A de y? Sigma 2A de y é sigma A de y vezes sigma A de y. Passei um deles para cá, mantive o outro aqui. O que é sigma A de x dividido por sigma P de x? É a raiz quadrada da probabilidade de x. O que é esse... Então, agora eu vou
transferir esse termo para a próxima página, só para a gente ver o que nós vamos fazer com ele. Então, olha só, nós simplesmente copiamos o que estava na página anterior, tá? Então, olha só, isso aqui, covariância genética aditiva de X com Y dividido pela desvio padrão genético de X vezes o desvio padrão genético de Y, nada mais é do que a correlação genética entre X e Y. E esse termo aqui, o desvio padrão genético aditivo de Y pode ser substituído por esses termos aqui. Então, raiz quadrada da heredabilidade de Y vezes o desvio padrão fenotípico de Y. Então, o que acontece, pessoal? Com base nisso aqui, a gente consegue predizer a mudança em Y causada pela mudança em X. Esse elemento aqui, ele é função da correlação genética entre as duas características, da intensidade de seleção praticada na característica X, da raiz quadrada da heredabilidade da característica X, da raiz quadrada da heredabilidade da característica Y e do desvio padrão fenotípico de Y, tá? Então, isso aqui é a mudança genética ou a resposta correlacionada em Y, dado que a seleção foi realizada para a característica X. Então, só substituindo, considerando, por exemplo, o mesmo caso anterior, para duas características cuja correlação genética é 0,4 e cuja raiz quadrada da heredabilidade de Y é 0,45 e o desvio padrão fenotípico em Y é 10, nós temos essa mudança aqui na característica 2 ou na característica Y. Então, quando a gente volta para aquele gráfico com as mudanças genéticas em várias características, quando nós usamos o método de seleção também, ela pode ser visualizada dessa forma. Então, aqui a gente tem a mudança causada na nossa característica, que é usada como critério de seleção, e aqui a mudança indireta causada na característica 2. Obviamente, se a correlação entre as características 2 e 1 for favorável, a mudança na característica 2 também vai ser no sentido favorável. Mas se a correlação entre duas ou mais características com a característica objeto de seleção for desfavorável, a gente também vai obter mudanças desfavoráveis nessas outras características. Então, é mais ou menos assim que acontece. Nesse caso aqui, o que está sendo ilustrado é o seguinte: a característica 1 é usada como seleção, como critério de seleção, até a quarta geração. Então, é aquela característica que está tendo o maior ganho genético. Depois de ter alcançado um determinado nível para a característica 1, a gente começa a fazer a seleção para a característica 2. Está vendo aqui? O que eu quis ilustrar é que o ganho genético na característica 2, ele começou a ser maior a partir da quarta geração. Tá? E, simultaneamente, nós estamos tendo as mudanças na característica 3. Em determinado momento, o que acontece? A gente começa a fazer a seleção para uma outra característica, nesse caso, a característica 3. Olha só, a gente aumenta, começa a realizar a seleção para 3 e as mudanças genéticas nas outras duas características, elas começam a acontecer, e nesse caso tudo indica que a correlação entre 1 e 2
é positiva, e as correlações de 1 com 3 e de 2 com 3 são negativas, tá certo? Então, o método de seleção tandem, ele consiste na seleção de uma característica por vez, até alcançar um determinado nível. A partir desse momento, a gente começa a fazer seleção para outras características, sempre uma de cada vez, até que a gente atinja o valor necessário. Tá? Mais uma vez, lembrando que a gente está falando de fenótipo. A gente geralmente começa a seleção por aquelas características que têm maiores valores econômicos, aquelas que são mais importantes, e depois a gente vai praticando para aquelas que são menos importantes, sempre na ordem da mais importante para a menos importante. A gente viu como que é possível obter a resposta direta e indireta à seleção. E o que acontece? Qual que é uma das desvantagens, uma outra vantagem do método então? Ele é mais simples. Então, você precisa medir uma única característica. Essa característica é considerada para fazer a seleção. É aquela que esse método maximiza o ganho genético para essa característica. Então, se nós estamos interessados em promover mudança na característica X, o método tandem é o mais eficiente, é o que promove a maior resposta direta à seleção na característica X. Certo? Por outro lado, se a característica X estiver correlacionada de maneira desfavorável com outras características, ao mesmo tempo que nós vamos obter mudanças favoráveis para X, as mudanças em Y, Z ou quaisquer outras características podem ser desfavoráveis e a gente chega naquela situação, eu estou melhorando uma coisa e piorando outra. Tá? Pode ser, dadas essas condições, é bem possível que a gente considere o método de seleção em tandem como um método não exequível, ou que ele não é aplicável. Só que o que acontece? Dada a simplicidade dele, a gente tem vários programas de melhoramento que praticam a seleção em tandem. Por exemplo, o Programa de Melhoramento Genético do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho. O critério de seleção adotado naquele programa de melhoramento para machos é o peso aos 13 meses de idade. Ele é o primeiro critério de seleção. Tá certo? Então, todos os machos que nascem em uma determinada safra são avaliados até os 13 meses. Aqueles que tiverem o melhor desempenho, melhor peso, são selecionados. No caso das fêmeas, eles usam como critério de seleção o peso aos 550 dias, que é altamente correlacionado com o peso aos 13 meses. Então, é basicamente um programa de seleção baseado no método tandem. É claro que, na prática, como se trata de um rebanho registrado numa associação de criadores, existem outros critérios morfológicos que acabam sendo considerados no processo, porque eles precisam que os animais alcancem o padrão racial mínimo. Então, o que acontece? Se um animal, ao longo do processo, expressa algum fenótipo indesejável ou fora do padrão racial admitido, ele é excluído. Então, indiretamente, pessoal, eles acabam usando mais do que um critério de seleção. Porque, primeiro, tem que atender os critérios mínimos da raça. Depois, eles usam
o peso como critério de seleção. Única e exclusivamente o peso. Aqui no nosso programa de melhoramento de tilápias, a gente faz alguma coisa muito parecida. Só que o critério de seleção que nós usamos é o valor genético para o peso aos 168 dias de idade. Então, nós avaliamos todos os candidatos à seleção até os 168 dias de idade, fazemos a avaliação genética e classificamos os animais com base no valor genético para o peso aos 168 dias. Então, qual que é a diferença? No Instituto de Zootecnias, eles trabalham com o peso aos 13 meses, corrigido aí por efeito de idade, algum outro efeito que possa influenciar a característica, e no nosso caso, nós trabalhamos com o valor genético para o peso aos 168 dias. Então, são dois programas cuja seleção é baseada principalmente em um único critério de seleção e que estão funcionando até hoje, tá? Só que são dois rebanhos, programas experimentais. Então, o rebanho do Instituto de Zootecnia é muito interessante e muito importante, porque, primeiro, ele demonstrou que era possível obter mudanças genéticas, ou seja, era possível ter um programa de melhoramento efetivo para raças zebuínas. Esse foi o primeiro propósito dele. E aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, eles foram praticando a seleção e acompanhando o que acontece, o que aconteceu em outras características. Então, é um rebanho que gera que tem uma base de dados muito interessante e extremamente bom para a gente estudar essas questões teóricas do melhoramento e também aplicadas, porque, de fato, é um rebanho que também contribui bastante para o melhoramento genético de raças zebuínas. No nosso caso, nós usamos apenas um critério de seleção, porque é operacionalmente mais fácil, porque nas primeiras gerações do nosso programa de melhoramento, nós não conseguíamos medir características adicionais, mas agora nós já temos uma logística que permite medir características reprodutivas nas fêmeas e também características relacionadas com o rendimento de carcaça. Então, hoje, apesar de a gente usar apenas o valor genético para o peso aos 168 dias como critério de seleção, nós também temos o rendimento de carcaça e algumas características reprodutivas das fêmeas, tipo número de ovos produzidos, ovos por grama de fêmea, que são características que estão na nossa base de dados, ainda não são usadas para a seleção, mas que podem ser usadas no futuro, tá? Então, esse método em tandem, ele ocorre, quando se faz a seleção para uma única característica. A vantagem permite maximizar o ganho genético para aquela característica. A desvantagem nós não consideramos outras características que são economicamente importantes no processo de seleção. E qualquer mudança, qualquer correlação desfavorável entre características pode implicar em mudanças desfavoráveis para outras características de interesse econômico. Bom, aí veio aí o pessoal começou a estudar outros métodos de seleção que permitissem a seleção de mais de uma característica simultaneamente. Vamos prestar bastante atenção nessas definições que nós vamos falar agora. Talvez o termo objetivo de seleção apareceu pela primeira vez no trabalho de Smith, em 1936. Só que
o termo objetivo de seleção ou agregado genotípico, que é esse H aqui, ficou mais conhecido graças ao trabalho do Hazel de 1949, se eu não me engano, que é o trabalho sobre índice de seleção. Como que foi esse desenvolvimento? Esse termo agregado genotípico, ele seria, ou também conhecido como objetivo de seleção, que é a definição que eu prefiro particularmente, ele é uma função dos valores genéticos das características, tá certo? De N características, ponderados pelos seus valores econômicos, tá certo? Então, o que acontece? Nós teríamos, para a obtenção dos valores do objetivo de seleção, os valores genéticos conhecidos para N características. E aí, cada animal do nosso banco de dados, indicado aqui pelo subíndice J, teria seus valores genéticos preditos para essas N características, e nós conheceríamos também os valores econômicos dessas características. Dessa forma, a gente conseguiria resumir tudo aquilo que nós temos de variabilidade para todas as características em um único classificador que está relacionado com a mudança econômica obtida com o programa de melhoramento. Tá certo? Então, ao invés de priorizar a mudança genética em cada uma das características isoladamente, o método baseado no objetivo de seleção permite maximizar a mudança econômica em um programa de melhoramento animal. Tá certo? Então, só por essa definição, a gente já observa que a seleção baseada no objetivo de seleção está mais alinhada com aquilo que se prioriza, com aquilo que se deseja em um programa de melhoramento genético, que é justamente aumentar o lucro, independente de mudanças individuais em cada uma das características que são consideradas. Mas onde estava o problema? Nessa época, eles não sabiam como predizer os valores genéticos dos candidatos à seleção. Então, eles tinham acesso aos fenótipos, mas não conheciam ainda os métodos de avaliação genética, ainda não estavam suficientemente desenvolvidos para que os valores genéticos fossem preditos de maneira rotineira nos programas de melhoramento e para que esse método pudesse ser usado. Então, o que aconteceu? Então, em Smith, é demonstrado que a solução para esse sistema de equações aqui permite obter valores de B, são outros coeficientes, tá certo? Que, se ligados aos fenótipos dos candidatos à seleção, geram um outro classificador correlacionado com H, tá certo? Mas que pode ser obtido nos candidatos à seleção. Lembrando, H não podia ser obtido porque nós não conhecíamos os valores genéticos naquela época. Então, nós tínhamos que substituir H por um outro classificador que, ao invés de se basear em valores genéticos, se baseasse em fenótipos. Daí surgiu, então, o termo pontuação total ou índice de seleção. Lembrando, nós estamos falando de métodos de seleção
aplicados, ou melhor, executados com o conhecimento dos fenótipos dos candidatos à seleção. Então, enquanto o objetivo de seleção, o termo objetivo de seleção, depende de valores genéticos, o termo índice de seleção, pelo menos na sua definição clássica, é baseado em fenótipos, tá certo? Sob a premissa de que esses valores de B, obtidos a partir da resolução desse sistema de equações, maximiza a correlação entre I e H. Se ele maximiza a correlação entre I e H, ele maximiza a chance de um correto ordenamento em Y em relação ao ordenamento dos candidatos à seleção, que seria realizado caso os valores de H fossem conhecidos, tá? Então, o que acontece? O que é cada elemento desse sistema aqui? G é a matriz de variância e covariância das características do objetivo de seleção, tá certo? Então, aqui em G, nós temos N características, são as características que determinam o valor de H. G é a matriz de variância e covariância delas. A é um vetor com os valores econômicos. B é um vetor com os ponderadores, com os coeficientes de regressão para os fenótipos, tá certo? E T é uma matriz de variância e covariância fenotípica entre esses fenótipos aqui. Mas, o que aconteceu? Também foi demonstrado, pessoal, que era possível trabalhar com características diferentes no objetivo de seleção e no índice de seleção. Tá? Então, nós poderíamos, por exemplo, ter... Professor, Oi, pode falar. o senhor pode repetir para mim a definição do B? Do B, tá. O B, na verdade, é o ponderador dos fenótipos, e esse ponderador, obtido por essa equação aqui, ele maximiza a correlação entre I e H. Então, o que é importante a gente... Como que a gente compara A com B? A são valores econômicos. A gente pode usar esse termo, valor econômico. Ele representa o quanto nós vamos ter de mudança no valor de H, ou seja, no lucro, quando houver a alteração em uma unidade nessa característica 1 aqui. Então, A2 mostra o valor econômico da característica 2 e mostra quanto nós vamos ter de lucro, como nós vamos ter de mudança em H, se houver mudança em uma unidade na característica 2, e assim por diante. Já o valor de B, para o qual nós não podemos usar o termo valor econômico, então B, gente, não é valor econômico. B é apenas um ponderador que deve ser aplicado aos fenótipos de modo a obter um indicador I, ou um índice de seleção, que esteja correlacionado com o objetivo de seleção. Tá? Então, B nada mais é do que um ponderador para o fenótipo. Ele não pode ser interpretado como mudança genética. Por quê? Porque X1 está numa escala diferente de X2, que está numa escala diferente de X3, tá certo? Então, e aqui a escala é fenotípica, enquanto que aqui a escala é genética.
Então, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, normalmente, ou as pessoas erroneamente, fazem comparações diretas entre os valores econômicos da característica 1 com o valor econômico da característica 2. E nós vimos nas primeiras aulas que essa comparação não é justa, e também fazem comparações entre esses ponderadores, tentando identificar qual característica é mais importante dentro do índice de seleção. E essa comparação, a identificação da característica que é mais importante no índice de seleção, não é trivial, ela não é simples, tá? Porque você pode ter um valor de B muito alto, B2 muito alto, e um valor de B1 muito pequeno, só que a mudança na característica 2 pode ser muito inferior, ou pode ser uma característica muito mais difícil de ser modificada do que a característica 1. Então, do meu ponto de vista, os valores de B não têm qualquer interpretação isoladamente, tá? Então, B são apenas ponderadores para os fenótipos. Ponderadores obtidos de modo a maximizar a correlação entre esse índice com o H, tá? E aí, o que acontece? Esse elemento aqui, essa equação, ela ficou conhecida como índice de seleção. Então, foi enquanto aqui nós temos o termo objetivo de seleção ou agregado genotípico, baseado em valores genéticos e valores econômicos, aqui nós temos um índice de seleção baseado em fenótipos e ponderadores, vírgula, que não são econômicos. Certo? Mas hoje, onde se gera toda a confusão hoje? Hoje nós temos uma confusão mais ou menos generalizada nos programas de melhoramento, porque as pessoas usam o termo índice de seleção. Então, o índice da ABCZ, o NGT da NCP, o IQG do GenePlus, ou os índices de vários programas, eles dão a nomenclatura índice de seleção, só que eles estão aplicando um conjunto de ponderadores aos valores genéticos. Então, eles estão misturando as coisas, tá? Os técnicos envolvidos nisso sabem que esse índice que eles estão usando não é nenhum índice dessa forma e tampouco um agregado genotípico dessa forma. Os técnicos sabem, tá? Só que a nomenclatura índice de seleção acabou caindo começou a ser usual, então todo mundo usa o termo índice, tá? Mas esse termo não é teoricamente correto à luz daquilo que está estabelecido, daquilo que está dito no trabalho do Hazel e Lush que eu mandei para vocês, tá? No trabalho do Hazel e Lush que eu mandei para vocês e na forma como nós vamos usar nessa aula e na maior parte das outras aulas, quando eu usar o termo índice de seleção, eu vou estar me referindo ao índice baseado em fenótipos e ponderadores obtidos sob alguma pressuposição. E, nesse caso, sob a pressuposição de maximizar a correlação entre I e H. Tá? E quando eu me referir ao
termo objetivo de seleção, eu vou me referir a isso aqui. Pessoal, se tiver alguma dúvida nisso, vocês podem me perguntar, podem me interromper, porque, de fato, é algo que tem gerado muita confusão. Não é que gera muita confusão. Gera confusão quando vocês começam a estudar os artigos clássicos de melhoramento animal de métodos de seleção. Talvez se eu não tivesse levantado para vocês esses conceitos de agregado genotípico, ou objetivo de seleção, e pontuação total, ou índice de seleção, talvez vocês não ficassem confusos, só que, ao mesmo tempo, poderiam ter uma ideia muito rasa, muito superficial, sobre o que, de fato, é um índice de seleção. Tá? Então, eu não pretendo mudar a nomenclatura que é usada hoje nos programas de melhoramento. A única coisa que eu pretendo é que vocês entendam que, quando a gente está estudando isso, teoricamente, objetivo de seleção é uma coisa, e é uma coisa baseada em valores genéticos e ponderadores econômicos, e índice de seleção é outra, baseada em fenótipos e ponderadores só. Tá? São relacionados, obviamente, são usados com a mesma finalidade, mas são obtidos a partir de informações diferentes. É extremamente importante que vocês entendam isso, tá? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. Então, vamos lá. O que acontece? Então, com base na teoria desenvolvida por Smith e o trabalho de Hazel e Lush, do Hazel, na verdade, um trabalho só do Hazel, foi possível criar um índice de seleção baseado no fenótipo. E um índice que combina fenótipo de mais de uma característica em um único indicador, que permite classificar todos os candidatos da seleção para essas características. Onde está o problema aqui? Bom, primeiro... Pode falar. Pessoal, eu não ouvi, eu acho que alguém abriu o microfone, eu achei que fosse fazer pergunta e não fez. Se tiver pergunta, por favor, repita. Oi? Vou fazer uma pergunta, então. Você consegue me ouvir bem? Perfeito, André, pode falar. Então, o uso de um índice de seleção, por exemplo, como um IQG ou um MGTE, de fato, ou assim, talvez não em todas as vezes, ele vai indicar um aumento econômico, se você ordenar os animais que você vai utilizar por lá? Eu vou tentar reescrever a sua pergunta, André. A classificação dos animais com base ou no MGTE, ou no índice, ou no IQG, ou no índice da BCZ, pode não ser a melhor classificação dos animais com base na capacidade deles gerarem lucro. Isso, perfeito. Tá? Ela pode não ser. Por que ela pode não ser? Não é por causa dessas diferenças que nós estamos falando nessa terminologia índice ou objetivo. Essa classificação pode não ser a melhor, porque para que eu faça uma classificação da melhor maneira possível, nós precisamos conhecer os valores econômicos das características. E esses valores econômicos das características, eles precisam, primeiro, ser conhecidos para cada sistema de produção. Eles variam de um sistema de produção para o outro. Então, a gente pode considerar o mesmo grupo de características. Sei lá, 5 características. Tá?
uma fazenda de nível tecnológico mais alto, os valores econômicos dessas 5 características podem ser diferentes dos valores econômicos para as mesmas características em fazendas de nível tecnológico mais baixo. Tá? Então, pode ser que esse índice ou que esses ponderadores que estão sendo usados não são os melhores para cada sistema de produção. Existem métodos que permitem a obtenção de valores econômicos que maximizam o lucro na cadeia produtiva inteira, ao invés de maximizar o lucro em uma determinada fazenda ou em determinados grupos de fazendas. Se os ponderadores econômicos forem obtidos dessa forma, o índice de seleção que aparece, seja ele o MGTE, o IQG, o índice ABCZ, seriam bons indicadores, certo? Só que como, na teoria e na prática, os valores econômicos mudam de uma situação para outra, seria desejável que cada programa de melhoramento, e aí eu me refiro a cada fazenda em especial, tivesse o seu próprio índice de seleção. E aí o que eu acho? Então, só para tentar arrematar essa questão. Eu acredito que os índices usados hoje, eu prefiro usar os índices do que usar a seleção para cada característica isoladamente. Ponto. Mesmo esses índices não sendo os melhores classificadores, tá? Só que o que nós temos de ferramenta? Alguns sumários, e aí eu sei, por exemplo, que o GenePlus tem isso, alguns sumários permitem que o usuário atribua índices, ponderadores diferentes para cada característica. E então, aí, cada criador tem a possibilidade de desenvolver o seu próprio índice e fazer a seleção com base na necessidade, aqui vai mudar bastante, com base na necessidade dos seus clientes. Geralmente, o selecionador de gado de corte assume que aquilo que é melhor para ele também é melhor para os seus clientes. E nem sempre isso é verdadeiro. Tá? Então, e aí agora já é uma questão um pouco mais teórica, um programa de seleção deveria desenvolver ponderadores econômicos, esses valorzinhos aqui de A, ou, numa outra instância, esses ponderadores aqui, de modo a maximizar o ganho econômico nos clientes daquele programa de melhoramento, ou seja, naquelas pessoas, naqueles criadores que compram essa genética para a produção de carne. Tá certo? Então, falta um pouco de ligação entre aqueles que se dedicam a fazer seleção e aqueles que são os principais usuários da genética produzida. Então, o que acontece? Se a gente tem aí, meio por cento das fazendas no Brasil, dos rebanhos, dedicados à seleção, nós temos 99,5% das outras fazendas que são os usuários dessa genética. E é bem provável que o sistema de produção desses 99,5% de fazendas não seja igual ao sistema de produção dessas fazendas que desenvolvem material genético. Então, eu acho que falta um pouco de ligação entre esses dois elementos no Brasil. Tá? Isso especificamente para gado de corte. Então, olha só para a gente mover adiante. Eu acho que os índices dos programas hoje, eu vou deixar isso bem claro para não ser mal interpretado. Eu acho que usar o índice que os programas geram é muito melhor do que usar as
DEPs para as características isoladamente, mesmo que esses índices não sejam os melhores índices, certo? Então, espero que tenha ficado claro. E você entendeu, André? Fábio, só para finalizar então, teve uma pergunta do Gabriel, eu acho que na aula passada, sobre automatizar, eu acho que foi você que colocou esse termo, automatizar a avaliação genética. No caso, se a gente conseguisse automatizar o levantamento desses ponderadores econômicos, seria até melhor, né, para fazer essa fusão depois com os valores genéticos, não? Perfeitamente, André. Eu estou trabalhando num projeto de integração de dados das empresas que fazem gestão de fazendas de gado de corte, tá? Então, a gente tem várias fazendas que fazem gestão de fazendas comerciais de gado de corte. Então, elas levantam os custos de produção, as receitas, os indicadores zootécnicos das fazendas, quanto se gasta em nutrição, quanto se gasta em mão de obra, quanto se gasta em impostos, elas têm todo esse levantamento. Só que elas não têm os dados individualizados por animal. Elas geralmente controlam lotes de animais. Os animais não têm identificação individual, enfim, fazendas comerciais. E a gente tem, do outro lado, os programas de melhoramento. E a maioria dos programas, ou das fazendas dentro dos programas, tem os dados fenotípicos individualizados, mas não tem tão bem detalhado os custos de produção. E, quando tem custos de produção, os custos de produção de uma fazenda que se dedica ao melhoramento genético são muito distintos dos custos de produção de uma fazenda comercial. Então, esses custos nas fazendas de seleção não são representativos daquilo que acontece nas fazendas comerciais. Então, eu estou desenvolvendo um projeto para integrar e deixar o processo mais automático, tanto de cálculo de valores econômicos, quanto essa integração das avaliações genéticas com os valores econômicos. É um projeto que eu estou... E não é um projeto com caráter tanto científico, tá? Eu não vejo muito desenvolvimento científico nisso. Só que é um projeto de caráter aplicado, tá? E talvez seja aí o meu grande projeto de agora em diante, no final da minha carreira. É como integrar... Final da minha carreira não, né? Basicamente no início. Mas como integrar esses dados de fazendas comerciais com os dados de programa de melhoramento. Tá? Perfeito. Obrigado, Fábio. Então, vamos lá. Então, o que acontece quando a gente pratica a seleção baseada no índice de seleção? A gente vai mudando o índice geração após geração. Essa mudança, pessoal, ela não é necessariamente linear, como está aparecendo aqui, tá? Só estou mostrando que o valor do índice vai aumentando. E, concomitantemente, a gente pode ter alterações em todas aquelas características que estão incluídas no índice. Algumas características vão continuar mudando mais do que as outras, tá? Pode ter situações de algumas características cuja mudança é no sentido oposto. Aquelas características que tiverem valores econômicos ou ponderadores negativos, elas, ao invés de mudar sempre no sentido de aumentar o seu valor, elas podem ter mudanças em sentido oposto também, tá? Então, o método de seleção baseado no índice de seleção, ele preconiza a mudança econômica e a mudança no índice. Sempre dessa forma. E nós conseguimos observar mudanças nas outras características de acordo com o sinal que essas características têm lá no valor econômico. Características de valor econômico positivo, eu espero que a seleção promova aumento nelas. E
características com valores econômicos negativos, eu espero que sejam reduzidas com o passar do tempo. Isso aqui, ó, é interessante. Então, a seleção pelo índice de seleção permite que a superioridade para uma característica compense pequenos defeitos em outras. Então, a gente não consegue achar um animal que é uma combinação ideal de todas aquelas características. Mas a gente consegue identificar indivíduos que, no fritar dos ovos, sejam os mais vantajosos do ponto de vista econômico. Ou seja, ele não é o melhor para todas as características, mas ele possui a melhor combinação de características para que ocorra o aumento do lucro. Um dos primeiros índices de seleção que foram desenvolvidos foi esse aqui, ó, tá? Era um índice usado para suínos e ele era baseado no peso, no score de comercialização, que estava relacionado com a qualidade da carcaça, tá? E eles podiam medir a qualidade da carcaça, por exemplo, com a espessura de gordura, e eles tinham métodos para medir a espessura de gordura no animal vivo no passado, e também com base na produtividade da mãe do animal. E essa produtividade era medida pelo número de leitões, tá? Então, esse aqui foi um dos primeiros índices desenvolvidos e que era usado para se promover a seleção. E depois disso, vieram vários índices com a combinação de várias características e assim por diante. O grande obstáculo, né, para a obtenção desses índices de seleção era a obtenção dos valores econômicos. Aqui eu estou usando o termo valor econômico relativo, porque era o termo que o Hazel usou no trabalho dele. Então, hoje, para nós, a dificuldade é isso, tá? No passado, a dificuldade era obter o valor genético. Hoje, a gente obtém o valor genético rotineiramente, mas a gente tem dificuldade de obter o valor econômico. O ganho para cada característica depende da heredabilidade e da variabilidade dessa característica. O que acontece? Da mesma maneira que a gente calcula aquela equação do H, e a gente calcula a correlação entre H e I, entre o objetivo e o índice, a gente pode calcular a correlação entre o valor de H ou o valor de I com o fenótipo de cada característica separadamente. Então, a gente pode quantificar a correlação entre cada característica e o índice, ou entre cada característica e o objetivo de seleção. E com base nessa correlação, a gente pode calcular a mudança genética em cada uma das características. E aí também a gente pode calcular a mudança geral no valor de H. Então, a gente também pode calcular as respostas tanto no índice, quanto no objetivo, quanto em cada característica isoladamente. Então, vamos lá. E agora, por fim, o método de nível independente de eliminação, que basicamente é o seguinte. Ele, talvez na prática, seja o método mais utilizado para a seleção. Por quê? Porque em um programa de melhoramento, às vezes a gente espera que os animais selecionados sejam melhores do que o determinado limiar para todas aquelas características que são economicamente importantes. Então, aí eu vou selecionar uma vaca de leite. Então, o que eu espero dessa vaca? Primeiro,
ela tem que parir até um determinado momento. Então, se a vaca, se for uma vaca G, por exemplo, e eu estabelecer que a idade máxima ao primeiro parto é 42 meses, todas as vacas que parirem depois de 42 meses são automaticamente descartadas. Aí depois eu vou estabelecer um outro critério de seleção, a produção de leite na primeira lactação. Então, além de ter o primeiro parto até os 42 meses, ela tem que produzir pelo menos 3.500 litros de leite na primeira lactação. Então, aí o que acontece? Eu estou fazendo um negócio mais ou menos em fase. Primeiro, tem que parir até os 42 meses, depois, produzir pelo menos 3.500 quilos de leite na primeira lactação, depois, ela tem que ter um período de serviço de, no máximo, 150 dias. Então, aquelas que não emprenharem em até 5 meses pós-parto também são eliminadas. Então, o que vai acontecendo? A gente vai definindo limiares e apenas os animais que estiverem acima desse limiar são candidatos à seleção. De certa forma, esse método ele é interessante porque ele sempre permite a escolha de animais bons para quase tudo. A gente, às vezes, não vai escolher o melhor, às vezes, a melhor vaca para a produção de leite pariu fora do intervalo admissível para a idade. Então, ela é descartada. Ela é a melhor vaca para a produção de leite, mas ela não atingiu o mínimo para a idade, ao primeiro parto ou para intervalo de partos. Então, ela sai fora. Onde está o problema disso? Conforme a gente vai levantando o sarrafo para ser mais rigoroso, a gente vai sempre diminuindo o número de animais que sobram para a gente fazer a seleção. E aí a gente nunca sabe onde tem que estar o sarrafo para cada uma das características. Então é difícil definir qual é o valor mínimo para cada uma das características, tá? Eu vou pensar isso aqui, ó. Vou pensar que a gente tem uma escala dos fenótipos para duas características. Aqui a característica 1 e aqui a característica 2. Eu não sei o que aconteceu com esses números aqui, ignorem eles, por favor. Então, cada ponto aqui representa um animal. Então, olha só, nós vamos escolher para a característica 1 apenas os animais que estão acima desse limiar. Então, todo mundo aqui, ó, já foi eliminado. Depois, a gente define para a característica 2, que está no eixo X aqui, um valor mínimo também. Tá certo? Então, olha só. Temos um limiar para a característica 1, um limiar para a característica 2, e aí, os únicos animais selecionados são aqueles que superam esses limiares para as duas características. O que é importante notar aqui? O melhor animal para a característica 2, que é esse aqui, ó, tá certo? Característica 2 está no eixo X. O melhor animal para essa característica, ele não foi selecionado porque ele não atingiu o valor mínimo para a característica 1. E o melhor animal, talvez os dois melhores animais para a característica 1, também não foram selecionados porque eles não atingiram o limiar da característica 2. Então, apenas esses animais vão ser usados como reprodutores na próxima geração. Tá? Eu acho que
talvez quando as pessoas falam assim, eu quero selecionar animais que sejam mais harmônicos, esse é um termo que a gente ouve muito em bovinos, eu quero chegar um animal que é harmônico. Eu acho que eles querem dizer alguma coisa parecida com isso. O animal harmônico é aquele que está acima de determinados valores para aquelas características elencadas como importantes e não são os exagerados. Às vezes você pega um animal que é extremamente bom para uma coisa e também é ruim para outra. Então esse animal não é usado. Tá? E ele não é usado sem mesmo a gente saber se esse defeito que ele tem para uma característica poderia ser compensado pela superioridade que ele tem na outra. Então, é um método, eu acho que bastante usado, talvez mesmo sem que as pessoas saibam o que elas estão fazendo, só que ele tem essas dificuldades. É difícil se estabelecer os pontos de corte. Às vezes, animais que são muito bons para uma característica são perdidos sem mesmo saber se ele poderia ser usado ou sem mesmo saber se essa superioridade que ele tem para uma característica, no caso aqui a característica 2, sem mesmo saber se essa superioridade para a característica 2 poderia compensar essa inferioridade que ele tem para a característica 1, tá? Então, tem esse detalhe. Mas é um método, eu acho que talvez o mais utilizado hoje. E ainda, essa altura do sarrafo aí, ela pode variar de um ano para o outro. Bom, como que esses três métodos se comparam, tá? Qual que é o mais eficiente? Esse gráfico que aparece naquele trabalho que eu mostrei para vocês, ele demonstra uma relação entre esses três métodos, tendo como referência o método do nível independente de eliminação. Tá? Então, assumindo que o nível independente é a nossa referência, a gente percebe que quanto maior o número de características consideradas, maior é a superioridade do índice de seleção, ou pontuação total. Pontuação total, ou índice de seleção, sempre vai ser o método mais eficiente para promover a mudança econômica, tá? Independente do número de características. Só que, quanto maior for o número de características, maior a superioridade desse método, certo? Então, olha só, essa aqui é a linha que mostra a superioridade do método de pontuação total em relação ao método nível independente, e da esquerda para a direita, a gente percebe o percentual de seleção, tá? Não que está relacionado com a intensidade de seleção. Quanto maior for a intensidade de seleção, menor é a superioridade. Só que sempre esse método é superior. E o método em tandem sempre é inferior aos dois métodos anteriores, e quanto maior o número de características, pior é o método em tandem. Só que lembrando, essa superioridade ela está sendo avaliada em relação à mudança econômica que pode ser obtida, tá, com o método de nível independente de eliminação. Quanto maior o número de características, maior a superioridade desse método. E pior o desempenho do método em tandem. Então, por isso que sempre o índice de seleção é preferível em relação aos outros métodos
de seleção. Deixa eu ver algum detalhe aqui. Por outro lado, se nós estivermos considerando a mudança genética em uma determinada característica, uma única característica, o método em tandem sempre vai ser melhor que os outros dois métodos. Tá? Só que como o que determina o sucesso de um programa de melhoramento não é a mudança genética em uma característica, e sim a mudança econômica causada pela seleção, isso que eu falei por último, ou seja, essa mudança, eu não faço um programa de melhoramento para maximizar a resposta genética em uma característica. Eu tenho que fazer um programa de melhoramento para maximizar o lucro. Tá? E é isso que o método de pontuação total permite que seja feito. Alguns tópicos aqui. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a redução da eficiência, e isso vale para os 3 métodos, em função de atribuir muito peso para características pouco importantes. Isso acontece quando a gente não conhece a importância econômica das características que estão sendo consideradas no processo e a gente acaba fazendo uma seleção subjetiva. Eu acho que a idade ao primeiro parto é mais importante do que o intervalo de partos. Eu acho que a habilidade materna é importante. Então, quando nós não temos ponderadores econômicos para as características, a gente corre o risco de dar muito peso para a característica que é pouco importante. Uma outra questão, essa comparação entre os métodos, ou a eficiência desses métodos, ela geralmente é calculada assumindo-se que as características têm distribuição normal. E nem sempre as características têm distribuição normal, e isso implicaria na necessidade de avaliar os métodos utilizando outras formas que até agora não foram desenvolvidas. Aquilo que a gente já falou desde o começo. Né? Na prática, pode haver uma combinação dos métodos conforme a necessidade, conforme o conhecimento, conforme a geração de dados. Isso aqui é interessante. Pode haver sobreposição dos critérios de seleção dos grupos selecionados e descartados. Então, vamos pensar que aqui a gente tem a distribuição dos valores fenotípicos. E aqui a gente tem um determinado ponto de truncamento. O que acontece? Pode ser que alguns animais selecionados tenham valores fenotípicos, ou até mesmo valores genéticos, piores do que alguns animais descartados, para algumas características em especial. Só que, quando o método de seleção utilizado leva em consideração mais do que uma característica, nós estamos escolhendo aqueles animais que, no conjunto da obra, são melhores. E, por isso, pode ter algum animal com valor fenotípico, com valor econômico melhor e que acabou sendo descartado. Isso não é nenhum pecado e também não é raro de acontecer. Em algumas situações, quando eu tenho uma característica do meu interesse, mas que tem habilidade baixa, eu posso utilizar outros critérios de seleção que são correlacionados com essa característica, que possuem habilidades maiores e que ajudam a, como se fosse, arrastar essa outra característica no sentido desejável. Então, a gente pode gerar uma combinação de características que ajude a maximizar o ganho
para uma determinada, maximizar não, ajude a aumentar o ganho para uma determinada característica. A seleção, né, pela pontuação total ou pelo índice de seleção sempre é mais eficiente, sempre. E a seleção pelo nível independente é mais eficiente que a seleção em tandem. Isso ficou evidente naquele gráfico, tá? A seleção por nível independente é menos eficiente que a seleção por meio da pontuação total, mas pode ser usada em alguns casos antes que todas as características sejam medidas. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Então, essa questão Então, o que eu queria que ficasse claro para vocês é o seguinte. Esses métodos de seleção que nós discutimos hoje e que estão descritos naquele material que eu mandei para vocês, eles são geralmente baseados na seleção fenotípica, tá? Mas são métodos que representam, na verdade, como combinar os dados disponíveis, sejam eles fenótipos, sejam eles valores genéticos. Então, beleza. Na prática, quando a gente escolhe um animal, a gente quer um animal que tenha no conjunto das características a maior possibilidade de geração de lucro dentro de uma fazenda. E aí os métodos baseados em seleção de múltiplas características são os mais vantajosos. A gente tem também a questão da utilização da terminologia índice de seleção. Da forma como nós discutimos hoje, nós usaríamos o termo índice de seleção para ponderar os valores fenotípicos de várias características. Por outro lado, na prática, o pessoal usa muito o termo índice de seleção para ponderar valores genéticos de várias características. Nós não vamos mudar o que o pessoal tem usado, tá? Mas é importante que vocês, como técnicos, saibam a diferença entre a terminologia índice de seleção e a terminologia objetivo de seleção ou agregado genotípico. São terminologias um pouco mais antigas e que não são, às vezes, tão disseminadas, tão discutidas pelos técnicos ou até mesmo dentro dos programas de melhoramento. O índice de seleção ou qualquer método de seleção baseado em mais de uma característica é mais eficiente que um método baseado em uma única característica. Contudo, o mesmo índice de seleção não é a melhor maneira de se promover mudanças em rebanhos individualizados. Por quê? Os valores econômicos das características variam de um sistema de produção para o outro. E aí nós teríamos que ter uma ferramenta, ou teríamos que ter o conhecimento dos valores econômicos específicos para cada rebanho. E isso nem sempre é possível. Então, o pessoal, às vezes, usa ponderadores genéricos, ponderadores empíricos, para nortear a seleção dentro de cada programa. Então, isso é importante que vocês entendam que é uma maneira que os programas encontraram de, pelo menos, auxiliar os criadores na seleção de mais de uma característica simultaneamente. Alguma dúvida? Pessoal, depois eu vou, se ninguém tem dúvida, depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês lá no grupo, que eu estou precisando do auxílio de vocês para fazer um planejamento do semestre que vem.
E aí eu queria a opinião de vocês, tá? E se está tudo certo, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar também lá no grupo que a gente vai discutindo. Beleza?